O tema de hoje, buscai e achareis, do capítulo 25 do Evangelho. As palavras de Jesus, pedi e obtereis, buscai e achareis, como a nossa amiga leu, batei e a porta se abrirá, foram ditas por Jesus, acrescentando, porque todo o que pede, recebe. O que busca, acha. E quem bate, abrir-se-á. Está registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. A gente pensa assim, um pai terrestre, e afirma Jesus também, não os pais da terra, ainda sendo maus, sendo imperfeitos, como ainda somos, tendo inúmeras dificuldades, sabe sempre cercar o filho com dádivas proveitosas. Porque Deus, sendo infinita sabedoria, infinita justiça, infinita bondade, cheio de amor, ele permaneceria surdo às nossas petições, às nossas súplicas. É o primeiro argumento. Então, nós temos que reconhecer que o amor paternal de Deus está em toda parte, nos rodeia em todas as situações, mas nós temos que aperfeiçoar o nosso entendimento quanto a esta afirmativa de Jesus, porque a providência divina, ela opera sempre no bem, para o bem, e visando o bem das criaturas e das coisas. Assim, no círculo de lutas da nossa experiência, das nossas vidas, das nossas vivências, acontecimentos que nos parecem desastrosos, coisas que são para nós, às vezes, um verdadeiro sofrimento, às vezes, representam amparo e equilíbrio para o espírito. São situações necessárias como lições para o nosso aprendizado, porque somos espíritos imortais. Não vivemos unicamente esta encarnação, este momento. A nossa vida, ela se estende para além da eternidade, para além túmulo, para a eternidade. Então, às vezes, coisas que nós julgamos verdadeiras calamidades podem ser verdadeiros benefícios coletivos e também individuais. Então, o primeiro ponto a ser entendido é que as nossas rogativas ao Pai, nós temos que abrir o nosso coração para o entendimento, para que Deus ampare o nosso entendimento, no sentido de que o tempo, ele é um explicador silencioso. Às vezes, coisas que nós não compreendemos, que nós não admitimos, o tempo vai nos mostrar a necessidade daquele aprendizado, daquela lição. Então, quando abrimos o entendimento, inclusive para essa concepção mais ampla acerca da vida, acerca do espírito, acerca do que somos realmente, nós temos uma outra visão da nossa realidade, da realidade espiritual. E ainda dando sequência, qual de vós, que é homem, que o seu filho lhe pedir pão, também palavras de Jesus, lhe dará uma pedra? Ou, se ele lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente. Se vós, sendo maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial àqueles que lhe o pedirem. Então, Jesus, nessa passagem, ele acrescenta isso. Ele fala, se um pai, ainda sendo mau, o filho pede pão, ele vai dar uma pedra. Então, quando Emmanuel comenta esse trecho de Jesus, ele diz assim, que muitas pessoas, às vezes, se sentem desiludidas, porque dizem assim, que quando fazem as suas rogativas ao Pai, quando fazem os seus pedidos, não recebem respostas do alto. Então, sente desanimado. Eu peço, parece que Deus não me atende. Parece que Deus não me escuta. Então, como é que vai entender essa explicação de Jesus?
pedi e obtereis. Como Deus não atende os nossos pedidos. Então, Emmanuel acrescenta, também complementando um pouco que já dissemos. Nem sempre nós vamos compreender de pronto a resposta celeste. Às vezes não conseguimos entender com sabedoria o que Deus está dizendo para nós. A gente ouve uma frase, o pessoal diz assim: Deus escreve certo por linhas tortas. É um ditado popular. Mas, na verdade, Deus escreve certo por linhas certas mesmo. Nós é que vemos as linhas tortuosas, porque o nosso entendimento está obscurecido pela ignorância, pela nossa impaciência, pela nossa necessidade de querer que sejam resolvidas as coisas na forma como nós achamos que é melhor para nós, ou como nós julgamos que é mais adequado naquele momento. Então, Emmanuel diz que, às vezes, aquela contrariedade amarga é aviso benéfico para nós. A doença, às vezes, é um remédio muito positivo para a melhoria do espírito. Então, nós nos sentimos doentes, a dor está machucando, mas a criatura necessita daquela experiência. Tem um fato que André Luiz conta, ou melhor, o irmão X conta, ele diz assim, que o benfeitor tinha começado a iniciar os seus trabalhos de assistência, ele lá no mundo espiritual, tinha chegado preparado para auxiliar, e ele então falou: eu quero auxiliar, eu quero trabalhar. E o seu orientador falou: olha, então nós vamos, para você doar a sua parcela de auxílio, nós vamos a um hospital, uma enfermaria de um hospital. E ali você poderá doar os seus fluidos, a sua oração em favor daquelas criaturas. Ele então entrou entusiasmado naquele trabalho, naquele ambiente assim de tanta dor, e falou: eu quero ajudar. E ele se aproximou, havia um velhinho ali, lamentando das dores que sofria, as dores no estômago, que o impedia de comer, que o impedia de fazer tanta coisa ali, ele tão preso àquele leito, né, sofrendo tanto. Ele então falou assim: você vai melhorar, meu filho. E aplicou aqueles passos, aquelas energias, e o velhinho se sentiu tão fortalecido que já levantou assim da cama e já levantou querendo. E o que olhou em volta e falou assim: onde estão os enfermeiros aqui? Quem é que atende aqui? Eu estou bom, preciso comer. Aí a enfermeira, muito gentil, chegou perto e falou: olha, agora ainda não é hora. A refeição vai demorar cerca de 1 hora para chegar. Pois mandem dizer que eu tenho que comer porque eu estou passando bem e não vou esperar 1 hora. E começou inúmeras exigências e reclamações. E a enfermeira então saiu de perto já meio assustada. Ele então observou aquilo, mas se aproximou de um outro. E o outro, as dores na perna não permitiam nem que ele levantasse da cama. No intuito de auxiliar, ele fez a mesma coisa. Aplicou passes, pediu auxílio do alto, tal, e o seu orientador observando. E pediu, a pessoa precisa melhorar, tal. Bastou o alívio e a pessoa começou as exigências, as reclamações, e querendo já ir embora dali, falou: olha, a senhora tem que aguardar o médico voltar para que sejam tomadas as providências ordinárias do seu caso. Pois chamem o médico imediatamente, eu estou muito bem, não vou ficar nesse antro de sofrimento. Não vou... E maltratava todas as pessoas. Então ele percebeu que às vezes a dor, o sofrimento, a amargura ainda são necessárias nas criaturas. E foi então a lição que o orientador deu para ele. Então os espinhos surgem na experiência terrestre e que, na maioria das vezes, diz Emmanuel, que são impedimentos para que nos nossos dias não se repitam graves delitos. São impedimentos
de pessoas, nós vemos muitas vezes que as pessoas às vezes querem melhorar da dor de estômago para cair novamente nos excessos da bebida, dos excessos de comida e outros mais. Outros querem recuperar as dores das dores nas pernas e em outras coisas mais, porque querem sair para o mundo cometendo tudo o que pensa e deseja em prejuízo do espírito. É essa a fala de Emmanuel. Então, não raro, a fealdade física, a dificuldade física vai iluminar a alma, vai fazer progredir, vai melhorar o espírito. Então, nós tenhamos a nossa convicção de que tudo no universo é tudo no universo é sustentado por um inefável amor. Que onde Deus está presente, e Ele está presente em tudo, sintamos que a sua proposta é sempre de amor. O seu auxílio, o seu amparo é sempre visando o amor. Então, por isso, os impedimentos, as dores, são concedidos, na verdade, como respostas do alto. Então, às vezes, quando nós reclamamos que estamos desiludidos porque Deus não nos dá respostas, as respostas estão sempre certas. São respostas do alto visando a nossa vida eterna, visando a nossa melhoria permanente espiritual. A maioria de nós se dirige às casas espíritas, né? E na hora da oração, a maioria, não estamos generalizando, no intuito de pedir. Nós somos pedintes. Às vezes a gente agradece um pouquinho e em seguida faz um punhado de pedido, né? Nós somos ainda assim, somos espíritos ainda muito frágeis. Mas raros aí comparecem interessados em compreender para se transformar. Em conhecer a verdade para estabelecer uma mudança em si. Raros são aqueles que vão buscando conhecimentos, entendimentos para uma renovação mais profunda na sua vida, de valores íntimos, de concepções de vida. Raros aproveitam essa oportunidade de aprendizado para buscar realmente uma nova postura diante da vida. Então, quase todos nós, eu me incluo, não estou aqui como exceção, não. Quase todos nós preferem, nos atos petitórios, subornar o poder divino com petições prematuras, com concessões prematuras. Então, às vezes, a gente quer que resolva logo o nosso problema e para a gente depois mudar, né? Então, muito cuidado. Por isso que eu coloquei lá o que pedimos a Deus, né? Muito cuidado em pedir. Porque, às vezes, o nosso pedido pode refletir uma rebeldia àquilo que Deus está nos concedendo. Uma não aceitação a uma necessidade que estamos tendo como espírito, de aprendizado, de compreensão, de verdades que vão melhorar a nossa vida, a essência espiritual que somos, né? Então, temos que observar e tomar consciência no conteúdo das nossas rogativas. O que estamos pedindo? O que estamos pedindo a Deus? Qual é o teor, né? O conteúdo dos nossos pedidos? Porque quando estivermos livres dessas inquietações terrenas, libertos dessa infantilidade ainda, que é a nossa consciência espiritual, nós aceitaremos a vontade sábia de Deus e o nosso coração vai rogar o quê? Que nos seja concedido o que for necessário para nós. Quer dizer, o que realmente precisamos. Então, vocês vejam a explicação de Emmanuel nesse sentido. Fala o que pedimos. Temos que, inclusive, aprender a pedir. Então, segundo o modo de ver, buscai e achareis, essa máxima é semelhante a ajuda-te e o céu te ajudará.
Então, é o princípio da lei do trabalho e, conseguinte, da lei do progresso. Porque progresso é produto de trabalho. Ninguém progride sem o esforço, sem o trabalho, sem a busca, sem o estudo, sem a dedicação a alguma coisa. O progresso não aconteceria, porque é o trabalho que põe em ação as forças do espírito, as forças da inteligência. E aí nós progredimos, nós melhoramos, adquirimos conhecimento. Então, na infância da humanidade, o homem, ele aplicava a sua inteligência. O homem era só instinto, é o chamado ser biológico. Nós vamos colocar aqui um quadro. Eu não sei se dá para ver, porque o negócio aqui deu um probleminha, viu, gente? Mas eu vou lendo e vamos ver ali, ó. Na primeira asa da estrela, eu acho que não pega, né? Cadê o menino? Não pega, né? É porque estragou o negócio aí. Estava estragado a hora que a gente ligou. E ele conseguiu fazer isso, então nós estamos dando graças a Deus. Então, ali na primeira asa da estrela, na ponta, primeira ponta, está escrito assim, ó. Embrião, animalidade, ser biológico. O que é isso? Na infância da humanidade, o homem é um ser biológico. O espírito está num estado de embrião ainda. Não despertou para o desenvolvimento, está no início do desenvolvimento. Então, o espírito, ele apenas come, bebe e faz as suas necessidades, busca a preservação através do alimento. Então, é o espírito ainda como ser biológico, vivendo a animalidade. Mas, à medida que ele evolui, a segunda ponta ali da direita, da estrela, ele entra na infância espiritual. Então, ele começa a usar a sua inteligência. A palavrinha ali, infância, inteligência, ser pensante. Então, ele na infância espiritual, ele já começa a pensar, ora, se está chovendo e eu não tenho como me abrigar, eu vou na gruta, a gruta já está cheia, está ocupada. Então, eu vou construir algo para me abrigar. Eu vou usar os recursos que eu tenho, colocar uns galhos, não sei, fazer uma árvore, ou pegar pedras para me abrigar. Ele põe em ação a inteligência. Então, ele torna-se o ser pensante. Vai evoluindo e entra na adolescência espiritual. Adolescência, razão, ser racional. As 3 palavras. Na adolescência espiritual, o homem, então, como ele tem razão, ele está desenvolvendo a sua racionalidade, o que ele faz? Ele pensa, ele já começa a distinguir o certo do errado, o bem do mal. Então, ele pensou, construiu, e ele percebe que algumas coisas não fazem bem para ele e para as coisas que ele vive. Então, ele começa o discernimento entre o bem e o mal. Então, ele se torna ser racional, que é o que nós somos, né? Nós já temos noção do que é errado, do que é certo, porque aquilo traz consequências para nós. Então, nós estamos na adolescência espiritual. Mas nós precisamos ir para a juventude espiritual, que é a outra haste da estrela. Na juventude está escrito discernimento, ser social. É o momento que a criatura passa a reconhecer que ele não é sozinho, que ele precisa do outro, que ele vive com o outro, que existe um outro. Então, o homem, o espírito, como ser social, ele já reconhece que ele tem direitos, mas o outro também tem. Então, ele desenvolve o discernimento, a compreensão da igualdade e a compreensão do respeito. Porque, senão, ele não consegue viver em sociedade. Ele, como ser social, sabe que a sua liberdade vai até onde começa a do outro. Então, ele começa a reconhecer que é um ser gregário, que uns precisamos dos outros, que isso está estabelecido para que ele evolua. E aí vem já a recomendação de Jesus. Ame o teu próximo, como a ti mesmo. Né? Então, é nessa etapa.
e até que ele atinja a madureza, a maturidade, lá em cima, na ponta da estrela, a maturidade, onde ele desenvolve a moralidade e, portanto, torna-se um ser espiritual. Ele reconhece que a vida não é só isso e que o desenvolvimento moral é uma necessidade para que ele atinja esse patamar. E ele atinge, então, a maturidade espiritual. Então, se na infância da humanidade ele busca alimentos, ele procura só os meios de se preservar das intempéries, dos inimigos, Deus concedeu a ele o desejo de melhorar. Porque o progresso está ínsito em nós. Nós queremos melhorar, progredir, isso é da natureza humana. Senão, nós viveríamos como selvagens, se não tivéssemos esse ímpeto para buscar a melhoria nossa. Então, essa aspiração do melhor é nos dada por Deus para a gente progredir, para melhorar, para atingirmos um patamar de perfeição. Então, graças a isso, né, o homem vai pesquisar, vai inventar e usar a sua inteligência para ir melhorando. E nesse processo, a sua moral vai se depurando também. Porque ele vai encontrar necessidades de aperfeiçoamento desse aspecto moral na sua evolução. Isso, então, nos leva a uma conclusão. Que as necessidades do corpo vão sendo substituídas pelas do espírito. Então, após o alimento material, o homem passa a querer o alimento espiritual. Então, quando somos mais imperfeitos, buscamos só as coisas da matéria. E à medida que evoluímos, vamos almejando as coisas do espírito, os conhecimentos, as virtudes, que nos farão pessoas mais felizes. Então, nós também temos que fazer uma reflexão, como diz no Evangelho nesse capítulo, assim, se a humanidade, como que a humanidade poderia progredir se nós tivéssemos uma única existência? Porque as almas que iniciavam aquela nova vida seriam almas criadas naquele momento. Então, o progresso estava todo por fazer. Mas não, nós vemos que não haveria explicação para o homem de hoje ser mais inteligente que o antigo. Algumas pessoas fazem, não, mas vai passando a informação para o outro. Mas o outro, para compreender certas coisas, tem que ter um nível de compreensão, de inteligência mais depurado. Então, a humanidade não poderia evoluir se nós descartássemos a reencarnação, as múltiplas vidas. Porque a cada vez o espírito dá um passo para frente e tem outras experiências e vai acrescentando conhecimentos e virtudes que são favoráveis à sua evolução. Então, se Deus tivesse liberado o homem do trabalho físico, nós sabemos que nós ficaríamos atrofiados. Hoje, inclusive, a medicina fala isso. Todo mundo precisa exercitar, gente. Brasileiro, eu vi uma pesquisa, 80% dos brasileiros não fazem atividade física. Olha como a taxa é alta. E os médicos estão recomendando, né? Por quê? Porque nós desenvolvemos as nossas capacidades físicas. Senão o homem, se ele não exercitasse, ficaria atrofiado. Se Deus livrasse o homem do trabalho intelectual, ele permaneceria na infância espiritual. Então, eis porque o trabalho para ele é uma necessidade. E agora? Foi 2 agora. O trabalho, então, é uma necessidade da criatura humana. E aí a gente pensa assim, se os espíritos nos auxiliassem, nos fazendo, trazendo para nós prontos as respostas das necessidades de descobertas, de pesquisas, o homem não desenvolveria a sua inteligência. Então, o auxílio dos espíritos, ele vem, como está ali, ó, não poupam o homem do trabalho de pesquisa. Não oferecem descobertas e invenções prontas. Mostram-lhe o alvo e inspiram na rota que leva até ele. Então, os espíritos nos ajudam e muito. Mas essa máxima, busca e acharás,
pode ser traduzida: trabalha e produzirás. Faça a sua parte e o céu te ajudará, né? Deixa eu ver. É isso aí mesmo. Então, a criatura que se esforça, ela consegue, por si mesma, o mérito da conquista. E mais, isso nunca lhe será tirado, porque é uma conquista pessoal que ninguém vai tirar dela mais, né? Tudo aquilo que fazemos e adquirimos, tornamos-nos senhores das nossas obras, tornamos-nos donos dela, né? Então, vai fazer parte das nossas aquisições espirituais. Então, são 3 imperativos ditos por Jesus. Pedir. Ele diz: pedi e achareis, né? Ou pedi, obtereis. Esses 3 imperativos, eles têm uma significação, um sentido muito especial. Porque no emaranhado ainda de lutas, débitos que ainda nos encontramos, o homem procura pedir caminhos que às vezes não são adequados. Ele não pede caminhos de libertação dos preconceitos, das horas vazias, de hábitos cristalizados. A gente quer só que sejam resolvidos. Então é necessário desejar, pedir com força e decisão para sair da cegueira que ainda carregamos quanto à sabedoria, quanto à bondade e à perfeição divina. Buscar. Buscai e achareis, né? Buscar é procurar aquilo que nos dignifica e que nos sublima. Então, muitas pessoas, muitos de nós, perseguem miragens. Buscam miragens, vamos dizer, até perigosas. Ficam sonhando. Nós temos um amigo que ele não consegue organizar a vida financeira dele de jeito nenhum. De jeito nenhum, ele não dá conta. E ele até ganha bem, mas nunca conseguiu. Aí o que ele faz? Ele joga, né, o dinheiro em jogos, em loteria, em bolsa, essas coisas. Por quê? Ele quer ficar rico. Ele diz que o sonho dele. Então, ele fala assim: eu ainda vou ganhar na loteria. Acho que ele fala com tanta fé que, às vezes, uma hora ele ganha. E, com isso, ele não consegue mesmo organizar e vive num emaranhado, em vez de se organizar e viver com o que tem, né? Vamos dizer assim. Porque ele entra em situações de jogo, de tudo, para ver se ganha. E ele é inteligente, tudo, mas não sabe administrar o próprio dinheiro. Então, são como pessoas que ficam assim sonhando. Ele fala: não, mas eu vou. E ele calcula, ele é matemático. Ele calcula, professor de matemática, assim, ele calcula se já deu esse número, se já deu esse, então vai dar esse tal lá na loteria, mas até hoje não ganhou, não, coitado. Não sei, às vezes uma hora ganha. Então, nós temos que aprender a buscar, né? E o Emmanuel diz assim, que pessoas assim são como mariposas que se apaixonam pela claridade do incêndio. Quer ver, ficam buscando miragens perigosas. Acercam-se das chamas e se consomem, né? Uma mariposa vê a luz, vai e se queima. Então, pessoas assim não sabem fazer as escolhas. E então nós temos que aprender, né, a buscar o bem legítimo. Dos 3 imperativos, batei e a porta se abrirá. Então, estabelecido esse roteiro, chega a hora de bater. Bater a porta da edificação. O que é essencial para o espírito? É a conquista da sua perfeição, da sua evolução. E nós ficamos batendo atrás de outras coisas. Então, é o momento do esforço metódico, é o momento da boa vontade para transformar os recursos da vida em obras luminosas. Às vezes, nós vemos pessoas... Eu li um livro que chama Siga Seu Caminho. E o autor diz assim, analise, ele fala para a pessoa, analise você. Alguém que trabalha com você, que ganha o mesmo tanto, que tem as mesmas condições de vida. Ou observe no seu trabalho pessoas iguais, né, que têm a mesma situação, ganham o mesmo tanto, têm o mesmo número de filhos, também paga aluguel, por exemplo, né? Observe cada um. Ele falou, às vezes, você não está sabendo controlar bem a sua vida, usar os recursos que você tem em mãos.
Então ele falou, enquanto um vive endividado, um outro que ganha igualzinho, na mesma situação, já tem um carrinho, ou já está programando comprar um carrinho, ou vai sair do aluguel. Então, ele falou, observe, será que você não está edificando erradamente a sua vida? E ele diz assim, procure realizações edificantes com vistas à felicidade espiritual. Porque nós, o Emmanuel que diz, porque nós ficamos atrás de miragens sem usar os recursos proveitosamente que estão às nossas mãos. São esses que nos foram concedidos. Não adianta ficar com ilusão e visar sempre o bem do espírito, para que a criatura consiga aquisições. Então, batei e a porta se abrirá. Não basta rogar sem rumo. Ainda não é isso aí. Não basta rogar sem rumo, procurar sem exame e agir sem objetivo elevado. Então, peçamos ao Senhor para sairmos da animalidade primitiva, busquemos a espiritualidade e trabalhemos para encontrarmos a porta que nos conduzirá, ou que nos converterá em fiéis instrumentos da vontade divina. Então, é aquilo que Jesus disse. Eu faço a vontade de meu Pai. Imagina, gente, é uma atitude de plena fé, de plena confiança, e que Jesus nos ensinou. Eu e meu Pai somos um. Eu faço a vontade do meu Pai. Eu não sou bom. Bom é o meu Pai que está nos céus. Jesus nos deixou esses ensinos e a gente ainda custa a interiorizá-los, né? Então, concluindo ainda um pouquinho mais, né? Pedi a luz e o Pai clareará seu caminho. Pedi força e a encontrareis em ti mesmo. Pedi a assistência dos bons espíritos e eles virão vos ajudar. Pedi boas intuições e elas não vos serão recusadas. Enfim, pedindo com humildade, tereis a resposta do alto. Então, essa lição muito importante, pedi e obtereis. Eu vou narrar uma história que é do irmão X, para terminar, que chama Rogativa Reajustada. Conta-nos uma história que uma senhora muito bondosa, portadora dos melhores dotes espirituais, ela se achava muito entristecida, porque o seu filho de apenas 20 anos havia adquirido uma paralisia e se achava preso a uma cama sem poder se locomover. Inconformada, a mulher rogava ao pai, trabalhava muito em favor dos outros e pedia que o seu filho ficasse curado, que o seu filho voltasse a andar. E com toda a bondade de um coração de mãe, ela lia os ensinamentos de Jesus para o filho, na confiança de que aquelas lições trariam a ele consolo, trariam paz, e aquele jovem se sentisse fortalecido naquele momento tão triste da sua vida, né? E realmente, preso à cama, cada dia o rapaz era mais acessível àqueles ensinamentos. Ouvia as lições da mãe, comentava, concordava com as explicações, e ela notava que já brotava nele uma renovação de esperança, uma reforma interior. Mas a mãe pedia, rogava insistentemente pelo auxílio do pai em favor da cura. Cure o meu filho, Senhor. Meu filho precisa andar novamente. Ele é tão jovem. Está preso a uma cadeira de rodas. Está preso à cama. Tanto pediu que, por ser credora de muitos méritos diante da espiritualidade, foi concedida a bênção àquela mulher. Os espíritos instrutores, guias da família, resolveram dar uma carta de crédito ao jovem, graças aos méritos da mãe. Assim, após um tratamento novo, devagar parece que o rapaz se sentiu melhor. Começou a readquirir a agilidade das pernas. Após algum tempo, e para júbilo da mãe, ele voltou a andar.
De primeiro devagar, depois andar mais fluentemente, até que andou normalmente, sem dificuldade. A mãe deu graças à espiritualidade, redobrou seus estudos, o seu trabalho na casa espírita, os seus trabalhos em favor ao próximo, os seus trabalhos de assistência ao próximo e em favor das atividades espíritas. Mas viu, porém, com tristeza, que o seu filho estava muito mudado. Já não queria participar das leituras do Evangelho, não queria no lar ouvir falar em lições de aprendizado, passava horas em bares, começou a jogar, adquiriu o vício da bebida, trocava o dia pela noite e, o principal, não queria se dedicar a nenhum trabalho e dizia: eu preciso recuperar as horas perdidas naquela cama, preciso fazer tudo o que eu não fiz. Até que um dia, ao chegar bêbado pela madrugada, quando a mãe lhe foi chamar a atenção, ele esbofeteou-a, deixando-a caída no chão. A mãe, desesperada, olhou para o alto e rogou: Senhor, eu não quero a perdição do meu filho, eu quero a sua salvação. Seja feita a sua vontade, sejam cumpridas as suas determinações. No outro dia, o moço amanheceu novamente paralítico. Que Jesus nos abençoe.